povo, a partir de agora, alô Amazonas para todo o estado e para todo o planeta Terra, através do nosso aplicativo A Crítica Play. Desse jeito, dessa forma, dessa maneira, você de casa, muito obrigado pelo carinho, por sua audiência. E lógico que eu já quero contar com a sua participação, com o seu carinho. Cadê aqui o nosso WhatsApp? Nosso WhatsApp 992-268515, 992-268515. Tem também o nosso Facebook, o Facebook do Alô Amazonas. E ainda tem também o meu Instagram, @Mario_César F, que eu tenho certeza que hoje você vai mandar muita mensagem para mim. Atenção, meu povo querido. Não se fala em outra coisa que nessa capital. Não se fala. Fique tranquilo. O que você quer saber, você vai saber tudo a partir de agora. Fique tranquilo. A partir de agora eu vou te contar tudo. Atenção, meu povo querido do Amazonas. Ontem, um corpo foi encontrado em uma área de mata do bairro Tarumã. Seria mais um corpo dos vários que a gente tem mostrado aqui no programa do Povo Amazonense. Só que o seguinte, logo, a história por trás do encontro desse corpo começou a aparecer. Principalmente quando apareceu o nome da vítima, Flávio Rodrigues dos Santos, 42 anos. Em tela cheia, por favor. O Flávio, de 42 anos, é engenheiro. E foi justamente o corpo dele que apareceu nessa área do Tarumã. Entenda a história que eu vou te contar agora. Fique tranquilo. Volta aqui para mim. Se você não entendeu nada ontem, no calor das emoções, hoje você vai entender. O Flávio, na noite de domingo, o Flávio estava com os amigos em uma rave, em uma festa de música eletrônica, em uma rave, chamada de rave. Assim que acabou essa rave, isso na noite de domingo, eles foram, Flávio, mais três amigos foram para a casa de quem? Do Alejandro. Me dá o Alejandro aqui, por gentileza. O Alejandro. Não, aqui é o Flávio, o Alejandro. Esse aqui em tela cheia, por favor, piranha. Esse aí é o Alejandro. E aí o Flávio estava numa rave, estava com o Alejandro e estava com mais dois amigos, o José Júnior e o Elielton. O que é que acontece? Os quatro depois, volta aqui para mim, foram para a casa do Alejandro. Foram para a casa do Alejandro. Quem é que é o Alejandro? O Alejandro, amigo do Flávio, eles estavam juntos em uma festa rave, que é de música eletrônica, e depois eles foram para a casa do Alejandro em um condomínio no bairro Tarumã. Temos as imagens aí do condomínio lá no bairro Tarumã? Bairro Tarumã. E, inclusive, esse condomínio lá, como é o nome do condomínio? Passaredo, não é isso? Passaredo é o nome do condomínio, lá no bairro Tarumã. O que é que aconteceu lá? Tem a imagem dos dois aqui em tela dividida, por favor, do Alejandro e do Flávio? Aqui, em tela cheia, por favor. O que é que acontece? Nessa casa, aconteceu algo. Uma briga? Não sei. Houve um assalto? A polícia não confirma esse assalto. Volta aqui para mim. Volta aqui. O que é que acontece? O José, que a gente inclusive está chegando o áudio dele. O José, que é o amigo do Alejandro e do Flávio, que estava também na casa, disse que durante a madrugada em que estava acontecendo essa festa na casa do Alejandro, o Alejandro, o Flávio, o José Júnior e o Elielton foram para essa casa consumir drogas. Depois dessa rave, eles foram para essa casa aqui do Alejandro consumir drogas. Chegou lá nessa casa, algo aconteceu. Segundo o José falou, inclusive em áudio que nós temos e vou falar para você daqui a pouco. Segundo o que o José falou em áudio, é que houve um assalto. Homens encapuzados entraram nessa casa, agrediram todo mundo, levaram os pertences e depois teriam levado quem? O Flávio sequestrado. O Flávio sequestrado. E aí depois daí o Flávio sumiu. O Flávio sumiu, a história que eles contaram na polícia foi essa.
que houve um assalto e depois desse assalto teve um sequestro e o Flávio sumiu. Até aí tudo bem. Deu para entender, sim ou não? Tá entendendo aí, Lente Nervosa, sim ou não? O que é que aconteceu depois? O que é que aconteceu depois? O Alejandro, segundo o advogado da família, Flávio, segundo o advogado da família, o Alejandro foi até o 19º Distrito Integrado de Polícia e assumiu a autoria do crime. Disse que teria matado Flávio a facadas. A polícia não confirma. Fato é que o Alejandro, esse aqui, do canto esquerdo da sua tela, coloca em tela cheia para quem está em casa. O fato é que o Alejandro foi até o 19º DIP. Chegando no 19º, ele contou algo para a polícia. O advogado do Flávio, que é esse que aparece do canto direito, disse: o Alejandro confessou o crime, disse que matou o Flávio a facadas e depois jogou o corpo nessa área de mata. Só que a polícia não confirma. A polícia fala que é segredo de justiça. E até agora, volta aqui para mim, eu não entendo como é que o 19º DIP, como é que o delegado do 19º DIP ainda não falou com a imprensa. Se temos um assassino confesso, por que o delegado ainda não se pronunciou sobre o caso? É isso que todo mundo está querendo saber. Até aí deu para entender? Deu para entender o que é que acontece? O Alejandro, em tela cheia novamente. Se tiver sua foto do Alejandro, tudo bem. Sua foto do Alejandro. Aí. O Alejandro, ele é enteado do prefeito Arthur Vigílio Neto. Ele é enteado do prefeito de Manaus, do prefeito de nossa capital. Ô, Mário, volta aqui pra mim. O que é que o prefeito tem a ver com isso, hein? Nada. O Alejandro tem quantos anos, ô Josi? O Alejandro é de Maior. O Alejandro é de Maior. Tem a vida dele. E o que quer que ele tenha feito, o prefeito não tem culpa de nada. Vocês concordam comigo, senhor? É de Maior, já responde pelos seus atos. Só que o prefeito se pronunciou sobre esse caso. O Alejandro hoje é o principal suspeito da morte do Flávio, porque o corpo do Flávio foi encontrado. Inclusive, nós temos o momento em que o corpo foi encontrado, o Josi. Cadê? Me dá as imagens, então, do momento em que os familiares encontram o corpo e libera o áudio, se tiver. Me dá as imagens lá do momento em que os familiares encontram o corpo. Encontram o corpo do Flávio, por gentileza. Pode deixar em tela cheia e liberar o áudio. Não mataram ele aqui não! Não mataram ele aqui não! Tiraram o corpo lá de dentro. Aí o momento em que os familiares do engenheiro Flávio encontram o corpo nessa área do Tarumã. Nós, familiares, sabemos que não foi sequestro. Aí os Foi uma briga familiares. interna entre eles lá dentro. O corpo estava lá dentro, jogaram aqui! Tiraram de lá! Jogaram aqui! Não mataram ele aqui não! Não mataram ele aqui não! Tiraram o corpo lá de dentro. Reportagem completa. Enteado do Arthur Neto. Nós, familiares, sabemos que Olha, não eu foi vou trazer agora a reportagem. Isso aqui é o momento em que eles encontram o corpo, tá? Do momento em que eles encontram o corpo. Reportagem completa do Rafael Tavares agora. Uma noite a ser esclarecida pela polícia. Uma família e advogados na frente do Instituto Médico Legal em busca de respostas concretas sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, que desapareceu na noite do último domingo, após estar em uma festa em um complexo de condomínios de luxo na Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.
E o corpo do engenheiro Flávio já está aqui no Instituto Médico Legal, onde os familiares, inclusive, já reconheceram a vítima. Agora, os familiares, através do advogado, acusam o filho da primeira-dama do município de ter participado desse crime. A questão toda é que no sábado ele estava em uma festa rave, onde conheceu determinadas pessoas e foram ao condomínio Passaredo. Essa casa, trata-se da casa de quem? Até informações, trata-se do seu Alejandro. Ele é filho da primeira-dama, mulher do Arthur Vigílio. Em relação à autoria desse homicídio, vocês falaram que inclusive o filho dela já teria ido até o 19º distrito prestar um depoimento. O que ele falou em relação a isso? O depoimento que chegou para a gente, de amigos também interno, alegou que ele teria desferido alguns golpes, onde mesmo viera a falecer. E no decorrer da emoção ali, da ação, eles meio que tentaram desaparecer com o corpo. Conforme a família, Flávio saiu de casa com um amigo e foi para uma festa. Depois de lá, ele não foi mais visto. Segundo esse amigo que prestou depoimento para a polícia, durante essa festa, ele teria sido sequestrado por homens encapuzados. Ele estava lá com um amigo, o Alejandro Molina Veico. Supostamente tinham ido para lá depois de uma festa. E foi lá onde esse amigo que presenciou o sequestro informou pra gente o que aconteceu. Foi daí que começou o desespero da família que encontrou o corpo do engenheiro na última segunda-feira, em um terreno baldio no Tarumã, zona oeste da cidade. O corpo estava lá dentro, jogaram aqui! Tiraram de lá! Jogaram aqui! Não mataram ele aqui não! Não mataram ele aqui não! Tiraram o corpo lá de dentro! A família contesta a versão desse amigo de Flávio e diz que uma briga generalizada dentro da casa, nesse complexo de condomínios de luxo, teria resultado na morte do engenheiro. Moradores do local teriam ouvido gritarias e tiros durante a tal festa. Um tal de Junho que fez o boletim de ocorrência dizendo que o Flávio estava desaparecido, tinham sequestrado ele. Dado uma coronhada no dono da casa e uma facada no outro rapaz. Aí a gente fez o boletim de ocorrência. Quando nós fomos lá no Passaredo, falou que não tinha existido nada de sequestro. Nós, familiares, temos um áudio do síndico falando que o sinistro foi briga lá dentro. Fomos para a delegacia, fizemos um boletim de ocorrência. Passamos o dia todo tentando entrar no Passaredo, sendo que o carro do meu primo ainda está lá dentro. E esse tal de Júnior que entrou em contato com a gente pelo Face. Pra falar que ele tinha desaparecido. E eles tinham desaparecido, porque ele pegou o celular do Flávio, que ele disse que saiu do banheiro e constatou que o Flávio tinha sumido. Mataram o Flávio lá dentro do Passaredo. Moradores do próprio condomínio alegaram ter escutado gritos, briga? Gritos, balas, teve bala, teve grito, teve briga, entendeu? Inclusive, os próprios condomínios estavam falando que o corpo estava do lado de fora do Passaredo, no Igarapé. Sendo que nós encontramos o corpo do Flávio agora, aqui no Tarumã, bem longe do Passaredo. Aí quem falou foi o primo do Flávio. O primo do Flávio, que falou com a nossa equipe de reportagem aí nessa hora, o momento em que os familiares encontram um corpo. Agora eu tenho o Emanuel Cardoso, que está ao vivo no velório do Flávio. Me traz o Emanuel, por gentileza. O Emanuel Cardoso, que está no velório do Flávio. Emanuel, muito bom dia para você. Fique à vontade, meu amigo, para as informações que você tem aí do velório. Com certeza o clima é de muita comoção, não é isso, meu amigo? Exatamente, Mário César e amigos telespectadores do Alô Amazonas, nós estamos daqui na funerária no bairro Praça 14, onde ocorre este velório. Desde as primeiras horas havia uma equipe de reportagem aqui da TV A Crítica acompanhando, um momento de muita comoção por parte dos familiares, por parte dos amigos também de Flávio, que estão aqui prestando as últimas homenagens, mas ao mesmo tempo que há a comoção pela perda do ente querido, há também muita revolta, indignação e o sentimento de busca por esclarecimentos. Aqui ao meu lado está Helder Silveira, que é advogado,
amigo da família, ele é um dos amigos da família que são advogados, que estão envolvidos neste caso, se posicionando, inclusive, falando com a imprensa sobre este caso, sobre as informações que estão sendo divulgadas. A dona Aline, aqui ao meu lado, Rodrigues, que é irmã do Flávio, irmã desta vítima. Há também a Gláucia, que é sobrinha dele, Gláucia Rodrigues, que é sobrinha. Eles estão aqui neste momento para conversar com a gente sobre este momento que estão passando. Com o doutor, eu quero conversar sobre as informações que estão sendo divulgadas, mas eu queria saber se eu poderia primeiro conversar com a dona Aline para perguntar quem era o Flávio, se a gente poderia fazer assim. Pode ser? Dona Aline, chega aqui ao meu lado, por favor. A dona Aline, então, é irmã. Nós nos encontramos ontem na delegacia, lá no 19º Distrito Integrado de Polícia, no momento em que a família não sabia ainda onde o Flávio estava, não tinha essa informação. E, infelizmente, no momento seguinte, o encontraram morto lá no local onde ele foi encontrado. Quem era o Flávio, dona Aline? Não é porque eu sou irmã que toda irmã defende irmão. Não é que eu vou dizer que meu irmão era o melhor irmão do mundo, que meu irmão era o melhor filho do mundo, que o meu irmão era um bom amigo, um bom tio, um bom padrinho, um bom primo. Você pode perguntar de qualquer pessoa aqui, que esteja agora aqui presente nesse velório, quem era o meu irmão. Você pode entrar nas redes sociais, dos relatos dos amigos dele. Meu irmão era uma pessoa de muitos amigos. Ele tinha muitos amigos, porque ele tinha um coração bom, que ele achava que todo mundo era do bom, que todo mundo era do bem, que todo mundo era uma pessoa boa, que com pouca conversa ele já dizia que era amigo. Ele gostava de fazer amizade, ele gostava de ajudar os outros. O meu irmão era responsável, ele já tem quase 20 anos de Ambev. Você pode conversar, ele era chefe lá. Pergunte dos subordinados quem era o meu irmão, entendeu? A família tem conhecimento do envolvimento dele com alguma atividade ilícita, tipo tráfico de drogas ou qualquer coisa desta natureza? Nunca, isso é um absurdo. Isso é um absurdo do absurdo. Muito infeliz a pessoa que fez esse comentário, entendeu? Ele não tem conhecimento de quem era o meu irmão para ele estar falando isso, denegrindo a imagem do meu irmão. Quem é ele? Ele tem que falar do enteado dele, não do meu irmão. Ele não conhecia meu irmão. Quem conhece meu irmão são as pessoas que estão aqui, são as pessoas que estão longe chorando a morte dele, a partida dele. Mas a gente acredita na verdade. E é isso que a gente quer a verdade. A gente quer que seja descoberto o que de fato aconteceu com o meu irmão, que até agora a gente ainda não foi comunicado oficialmente do que aconteceu pela polícia. As informações que chegam ou que chegaram até a família sobre o que aconteceu fazem algum sentido para vocês? Nenhum mesmo. Meu irmão não era de fazer confusão, de se alterar, de brigar com as pessoas. Ele era da turma do deixa disso, deixa pra lá. Meu irmão era capaz de fazer mal a um inseto que fosse. Então isso não procede de ele ter se envolvido em briga, entendeu? De ele ser traficante. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira, isso é uma calúnia. A gente jamais vai aceitar isso. Qual é o sentimento da família neste momento? Aliás, apesar da dor, do sofrimento, da perda, mas em relação ao que se espera das autoridades, ao que se espera desta investigação? Nós queremos confiar que ainda existe justiça nesse mundo. A gente não pode contar só com a justiça divina. Que mundo é esse que a gente não pode contar com a justiça dos homens? A justiça é para quem? É só para quem tem poder? Para quem é a justiça? A justiça não é para todos? Então que se faça justiça com o meu irmão, porque ele era um cidadão de bem. Ele não era nenhum bandido, nenhum marginal, entendeu? E até essas pessoas têm direito. Então, tem muita coisa que não está explicada e que a gente está aguardando que a polícia explique isso para a gente.
Muito obrigado pela entrevista. A dona Aline está bastante abalada, ainda há pouco, inclusive, havia até desistido de dar essa entrevista pelo estado emocional que a gente entende nesse momento. Eu vou pedir para o advogado, para o Helder Silveira chegar próximo da gente aqui. Dona Aline se referiu a algumas informações divulgadas. Uma dessas informações foi divulgada pelo próprio prefeito da cidade de Manaus, Arthur Neto. Ele divulgou uma nota, e numa nota fala sobre a situação do tráfico de drogas e do comportamento que esse tráfico tem na cidade, do dano que ele causa à sociedade. Admitiu que o seu enteado é usuário de drogas há mais de 10 anos. Nesta nota, o prefeito também apresentou uma hipótese do que teria acontecido, dizendo que o local, a casa onde todos estavam, foi invadida por alguém que foi até lá cobrar uma dívida do tráfico de drogas, e a pessoa que estaria sendo cobrada neste ambiente seria o Flávio, a vítima, que está tendo o corpo velado aqui nessa funerária. De acordo com a nota do prefeito, o Flávio seria então o alvo desse criminoso que invadiu a casa, agrediu o enteado do prefeito e de lá teria sequestrado o Flávio. A nota, o prefeito afirma outras situações, inclusive de que depois deste ocorrido, o enteado passou a madrugada com a família em tratamento. Eu vou conversar com nesse momento aqui representando a família, é advogado e está envolvido na condição de amigo e também de advogado, Helder Silveira. Vocês tiveram acesso a essas informações, a estas declarações do prefeito e padrasto, portanto, do dono do local onde isso tudo teria começado? Tivemos acesso a essa informação hoje pela manhã, né? E inclusive uma nota fria e infeliz, né? E caluniosa, onde ele vilipendia a memória do falecido, constrange a família, né? Ele foi muito infeliz na colocação dele, como homem público, né, que tem a mídia a favor dele ali o tempo todo. É muito fácil você eximir alguém da família de culpa e tentar imputar a alguém que poderia até ser um possível eleitor dele, fazer o que ele fez. Foi esdrúxulo, né? Aquilo, para mim, não faz parte de uma nota de um homem público, que nem o Arthur era visto, né? Então, assim, ele coloca um fato de que o Flávio teria sido sequestrado por dívida de tráfico. Ora, o Flávio morava num bairro de periferia, morava no Morro da Liberdade, onde todo dia a gente vê gente sendo assassinada por envolvimento com tráfico. Por que não aconteceu isso com o Flávio no Morro? Se ele era envolvido com o tráfico, tinha dívida de tráfico, por que isso não aconteceu no Morro? Por que foi acontecer justamente numa casa onde a segurança é extremamente exigente? Onde existe segurança armada, monitorada, onde para você entrar você tem que fazer cadastro, onde você tem que fazer biometria. Quer dizer que é fácil ele fazer uma nota, dizer que invadiram uma casa, uma nota mentirosa, onde ele quer construir uma verdade em cima de uma mentira, né, para isentar o enteado de culpa. Desculpa, prefeito, você foi irresponsável, infeliz, hipócrita. Você deveria ter vergonha de publicar uma nota que você publicou. O Flávio poderia ser um eleitor seu. O Flávio poderia ser um eleitor seu, né? Você está constrangendo a família e os amigos do Flávio, os colegas de trabalho do Flávio. Ele não era qualquer um, não. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. A gente vai exigir exame toxicológico, seja da empresa, né, que ele fazia exame constantemente, seja aqui, seja de que forma for, para zelar pela honra dele, porque o que está sendo feito, o que está sendo divulgado e distorcido por alguma parcela da mídia, né, que é paga, inclusive, com dinheiro público pela prefeitura, isso é fato e sabido por todos, né? Ele, como homem público, ele não poderia ter divulgado uma nota dessa. Ou ele quer induzir o inquérito policial, que sequer foi encerrado. Como é que o inquérito policial não foi encerrado, que eu procurei informações ontem com o delegado, com o Aldenir Góes, e ele não pode me passar muita coisa porque estava sob sigilo? Como é que o prefeito, antes de encerrar o inquérito policial, divulga uma nota mentirosa, afirmando ou supostamente querendo colocar a culpa no Flávio? Algum advogado, alguém já teve acesso a essas informações? E explique pra gente, por que esse processo está em sigilo? Quem foi que pediu o sigilo desse processo?
Olha, não é sigilo, porque não é processo ainda, porque está na fase de inquérito policial, né? O sigilo era de investigação ainda. Segundo o delegado, algumas coisas não poderiam ser passadas para não atrapalhar as investigações, né? Então, de fato, realmente, a família questionou porque não pôde tirar o veículo que se encontra dentro da casa, lá do condomínio. Veículo de quem? Do Flávio. O carro está lá ainda. Ainda se encontra lá, a informação que nós obtivemos aqui. Existe sangue no carro, né? E o carro não pôde ser levado pelos familiares porque ainda ia ser periciado, estava custodiado. De fato, poderia acontecer isso. Diz que não tinha sido feita perícia porque a equipe estava sobrecarregada e a preocupação a princípio era com os corpos que estavam sendo procurados, que tinha que ser feita perícia, mais ou menos nesse sentido. Então, o carro até ontem à noite não havia sido periciado, pelo menos foi a informação que nos passaram, certo? E o que vem chegando até a gente são informações que estão sendo passadas através de blogs, através de Facebook, através de pessoas, né? A versão que vocês ouviram até agora, mesmo do pouco que se falou com a polícia, na sua experiência como advogado, é factível? Em que sentido? Qual versão? Os fatos, as várias versões. Então, essas versões, como é que elas se apresentam? Como é que vocês estão recebendo essas versões e esses fatos como estão se apresentando até agora? Eu acho que a versão mais provável que nós temos assim e que temos que levar isso em consideração é que isso aconteceu lá dentro. Porque, veja bem, existe um boletim de ocorrência que quem estava lá dentro fez um boletim de ocorrência dizendo que o Flávio foi sequestrado. Esse boletim de ocorrência é mentiroso. Esse boletim de ocorrência é mentiroso porque o próprio síndico tem áudio do síndico, tem nota do condomínio afirmando que jamais houve invasão. Jamais houve invasão, que ele foi inclusive tentar tranquilizar os condôminos que estavam extremamente preocupados, porque a informação que circulava pelos blogs e pelo Face é que o condomínio tinha sido invadido por uns caras, que o rapaz tinha sido levado de lá de dentro, com um cara com mascarado, que um pegou uma coronhada na cabeça, que seria supostamente o enteado do prefeito, que o outro pegou uma facada nas costas e que o Flávio teria sido sequestrado. Não apareceu essa coronhada na cabeça do filho do prefeito, do enteado do prefeito. Não apareceu esse suposta facada na costa desse outro rapaz. Onde está esse outro rapaz que levou a facada? Foi atendido onde? Em UBS, pronto atendimento, em hospital, onde ele está? Qual foi a emergência que ele foi atendido? E o filho do prefeito, o corte que ele levou na cabeça, a suposta coronhada, está onde? Existe foto? Onde ele foi atendido? Existe alguma informação sobre se o Alejandro teria assumido a autoria ou alguma coisa nesse sentido? Chegou até a gente uma informação de que ele teria confessado. Aí, ora dizia que ele tinha confessado para a família, ora dizia que tinha sido num interrogatório, ele sendo ouvido ainda como testemunha, não como acusado, né? Então, essas informações, elas não fecham, elas não batem, porque ninguém confirma nada. Vocês têm informações sobre, por exemplo, o paradeiro do Alejandro, se ele continua no estado, se saiu do estado? Como é que a defesa está acompanhando isso? O que nos foi passado também, né, logo não de forma oficial, é que ele não se encontra mais em Manaus. Eu desconheço também se isso é real, porque se ele é um dos investigados, lógico que ele estaria proibido de sair da cidade. Ele e qualquer um dos outros que estivessem lá, né? O celular do Flávio foi encontrado com um rapaz que mora na Praça 14, Júnior, salvo engano o nome dele, e que passou uma mensagem dizendo que estava com o celular do Flávio. Dizem que supostas imagens foram tiradas do Instagram, imagens onde eles estavam juntos na casa. E usaram ainda a digital dele, alguma coisa assim, para tirar as imagens que estavam na rede social. Também não sabemos a veracidade dessas informações, né? Então, assim, onde estão essas pessoas? Tem um corpo, né? Tem uma morte, tem os suspeitos, mas cadê? Onde estão essas pessoas? Estão na condição de que ainda de suspeitos? Quando eu questionei o delegado a respeito de uma suposto pedido de prisão preventiva, temporária, ou até mesmo de uma prisão em flagrante, disse que no momento eles estavam sendo ouvidos como testemunha. E a gente está aguardando um posicionamento da autoridade policial, que eu acho que é a parte competente para falar de forma mais concreta sobre isso, né? E falar do andamento do inquérito. Quantos boletins de ocorrência foram registrados em relação a este crime? Eu tive acesso a um boletim de ocorrência, onde eles relatam lá, com todas as letras, que um carro... Tem um áudio, inclusive, de uma das pessoas dizendo que fez o boletim de ocorrência e que o carro estava entrando de ré,
né, na residência, eles se assustaram, um correu para o banheiro, se escondeu, e foi quando esse cara saiu, encapuzado, deu uma coronhada na cabeça de um dos rapazes e uma facada no outro. Né, e o Flávio foi levado. O que está no boletim de ocorrência é a mesma coisa que está no áudio que está sendo divulgado, que supostamente de uma das pessoas que estavam na casa. A defesa, eu percebi que são vários advogados, vocês estão reunidos aqui como amigo em torno. Não constituiu assim, de fato, um advogado para acompanhar o caso. Acho que ainda está vendo, está todo mundo muito abalado, né? Qual que é a intenção? O que vocês querem fazer como defesa? Que a verdade apareça, A gente conversando, a gente entende o quê? Que o que aconteceu ali não eram pessoas criminosas, porque quem estava ali não respondia processo. Nenhuma das pessoas ali respondia processo, tanto se sabe. Então não eram criminosos, né? Mas aconteceu algo que saiu do controle, né? E alguém foi vítima de assassinato, né? E tentaram forjar uma situação que não existiu, com uma comunicação falsa de crime, que foi o sequestro. Então só aí a gente vê várias tipificações, né? Associação criminosa, ocultação de cadáver, tentando destruir provas, como é que eu posso dizer, comunicação falsa de crime, uma série de coisas aí. Isso está muito mal explicado. Agora, quem pode responder isso tecnicamente e quem está acompanhando o processo, eu acho que é o delegado do caso, né? A autoridade policial. Deixa eu lhe perguntar em relação que a gente conversou, a cabeça estava aqui ao meu lado quando eu conversei com a irmã do Flávio, com a dona Alice, e ela falou justamente da índole do comportamento dele. Mas para algumas pessoas é alguém da família, pode estar falando por alguém que está muito próximo. Agora o senhor como amigo, mas também como advogado, como alguém que é desta área, existe alguma possibilidade de que este suposto invasor ou sequestrador estivesse entrado no local para cobrar alguma coisa do Flávio? Não. A gente descarta isso veementemente. Não existe essa possibilidade porque o Flávio não tem histórico disso. O Flávio não tem histórico disso onde ele trabalha, onde ele mora, nos lugares que ele anda, com as pessoas que ele anda. Ele não tem esse histórico, né, de que era usuário ou de que andava com alguém ligado ao crime organizado ou devia traficante. Você imagina um cara que trabalha há 18 anos numa empresa, quase 20 anos, que vem pegando promoção, que ocupava um cargo de chefia, né, que não faltava. Se ele fosse um drogado, um viciado, né, um usuário, ele teria essa capacidade toda de crescer dentro de uma empresa, porque a pessoa se torna irresponsável quando a pessoa se torna um adicto. Ele teria. Porque até onde eu sei, o outro rapaz, ele é assistido, justamente por ser usuário. Eu sei disso porque eu tive acesso a algumas informações e documentos que mostram ele sendo assistido pela mãe. Logo, ele realmente era adicto e o próprio padrasto confirma isso. Que ele era uma pessoa doente pelo vício. O Flávio, a gente desconhecia isso. Então estão querendo, é muito fácil, né, ele morto, imputarem esse tipo de coisa a ele, né? Mas ele, a voz dele, quem vai falar por ele somos nós. Então isso não vai ficar assim, não vai ser simplesmente o prefeito colocar uma nota para tentar induzir a opinião pública, né? Porque é isso que eu estou entendendo que ele quer fazer, ele está tentando induzir a opinião pública de que o Flávio foi morto porque devia droga. Se o Flávio, como eu bati nessa tecla no início, se o Flávio devia traficante, por que não aconteceu isso com ele no morro? Por que foram fazer isso com ele num condomínio de luxo extremamente seguro? Escolheram o lugar mais difícil para vitimar o Flávio. Existe alguma intenção por meio daquilo que é dito em relação ao que aconteceu por parte da família em atingir o prefeito, porque ele diz isso na nota, inclusive, lamenta pela esposa, porque diz que o que está acontecendo, as acusações que estão sendo feitas ao enteado, estão sendo feitas por causa dele. Existe alguma intenção da família, dos amigos ou de quem quer que seja de atingir o prefeito? Pois é, quem era o Flávio? O Flávio era político? Como eu falei no início, o Flávio poderia ser até um eleitor do Arthur. O Flávio era político, nem tinha intenções políticas, sequer era afiliado ao partido político. Então, a família do Flávio ligada a político. De onde? De onde ele tirou essa ideia, essa insanidade? Ele talvez queira ter falado isso num outro sentido, não que a família do Flávio estivesse querendo atingi-lo. Atingir ele em que sentido? Atingir ele em que sentido? Agora eu vejo que ele está fazendo palanque em cima da morte
de alguém. Ele está fazendo palanque, se colocando inclusive como vítima, que o alvo também era ele. Então, a pergunta fica para o prefeito responder. Eu acho que é ele quem tem que responder essas acusações, porque cabe a quem acusa, como ele está fazendo, essas ilações que ele está falando, cabe a ele provar. Helder Silveira, advogado e amigo da família, falando aqui em nome da família, respondendo ou se posicionando em relação às informações divulgadas até aqui sobre o que teria acontecido, que culminou com a morte do Flávio. Volto com você, Mário César Filho, no estúdio do Alô Amazonas. Muito obrigado, Emanuel Cardoso. Qualquer nova informação, você tem total prioridade, é só chamar. Atenção, meu povo querido, o seguinte, só para você entender, tá? Só para você entender a história. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a nota do prefeito Arthur Vigílio Neto a respeito desse caso envolvendo o seu enteado, que é o Alejandro. Mas o que é que acontece? Me dá a imagem do Flávio. Para você que está chegando agora aqui no programa do Povo Amazonense, aqui o Flávio, por favor, a foto do Flávio. Aqui o Flávio. Engenheiro, 42 anos. Em tela cheia para mim, Piranha, por favor. Depois, o Flávio, na noite de domingo, só para que você entenda a história. Noite de domingo, o Flávio estava em uma festa, em uma rave. É uma festa de música eletrônica. O Flávio estava com o Alejandro, com o Elielton e com o José Júnior. Volta aqui para mim. Os quatro foram para a casa de quem? Cadê o Alejandro? Do Alejandro, o enteado do prefeito. O Alejandro, os quatro. Flávio, José Júnior, Elielton e também o próprio Alejandro. Foram para a casa dele no bairro Tarumã, nesse condomínio. Já chegou as imagens do condomínio? Ainda não? Do condomínio no bairro Tarumã. O que é que teria acontecido nesse condomínio? Segundo, me dá a imagem aqui, deixa a imagem aqui do Flávio e do Alejandro. Segundo o José, que a gente não conseguiu encontrar foto e provavelmente já deve ter excluído Instagram, Facebook, desativaram tudo. O José Júnior, ele fala o seguinte, inclusive ele registra um boletim de ocorrência no 19º Distrito Integrado de Polícia, dizendo que homens armados invadiram a casa do Alejandro, bateram em todo mundo e sequestraram o Flávio. Essa é a versão do José Júnior, que já está descartada, tanto pelo condomínio, porque tem uma segurança desse condomínio, como também, acredito que pela polícia. A polícia não fala nada, mas já podemos descartar, pelo menos eu descarto essa hipótese. Não tem como traficantes armados terem entrado nesse condomínio. E ainda mais, o corpo do Flávio apareceu no outro dia com marcas de quê? Como se tivesse sido esfaqueado. O corpo aparece com várias perfurações. Até aí, tudo bem? Você entendeu a história? Só que o seguinte, ao longo dos anos, contando essas histórias, eu aprendi uma coisa. Traficante não mata facadas, a não ser quando a facção criminosa ordena para, tirar a cabeça. Mas fora isso, não mata facadas. Ele mata de tiro. E uma coisa eu concordo com o advogado. Se o Flávio, que estivesse devendo ao tráfico de drogas, se os traficantes quisessem matar o Flávio, ele mora na rua. Ele mora em uma casa comum. Teriam pego o Flávio em outro canto, não dentro de um condomínio onde tinha segurança, câmeras de segurança, tudo. Então esse papo de que entraram na casa do Alejandro e sequestraram o Flávio, para mim isso aí é barca furada, não existe, já está descartada essa possibilidade. Para mim já está descartada essa possibilidade. Inclusive, o próprio condomínio, não é isso, o Josi? O próprio condomínio disse que não teve invasão nenhuma. Invasão nenhuma, inclusive a Amanda Morim que tem essas informações. Me traz a Amanda Morim ao vivo, porque ela tem essas informações
Ô Amanda Amorim, muito bom dia para você. O condomínio então descarta essa possibilidade de traficantes armados terem entrado lá para sequestrar o Flávio, não é isso, minha amiga? Muito bom dia. Oi, Mário, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui a programação da TV A Crítica, mais especificamente o Alô Amazonas. Pois é, Mário, uma nota foi divulgada através da assessoria jurídica desse condomínio que fica ali no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Essa nota esclarece que essa confusão que aconteceu no local foi isolada e que, inclusive, o proprietário do lote em questão autorizou a entrada dos convidados até a sua residência. Mas no momento de uma festa que acontecia no local, houve uma certa confusão e um desentendimento entre pessoas. No entanto, a nota relatou ainda que muitas notícias foram divulgadas nas redes sociais e até mesmo na imprensa, relatando que meliantes, que criminosos entraram, invadiram o condomínio em um carro de placa não identificada e que em seguida houve um sequestro, houve uma certa confusão. Mas essa nota desmentiu, viu, Mário César Filho? Disse que todos os convidados foram registrados na portaria e que todos foram autorizados a entrar no local e que não houve nenhum assalto, não houve tentativa de assalto e que todas as pessoas que estavam dentro do condomínio foram autorizadas pelo próprio proprietário da residência. A nota foi divulgada ainda há pouco pela assessoria jurídica do condomínio, esclarecendo toda essa situação que foi divulgada na imprensa e também nas redes sociais. Mário César. Muito obrigado pelas informações, Amanda Amorim. Agora, Amanda, continua comigo. Você que está aí na delegacia, até agora a polícia deu algum posicionamento? Tem alguma nota da polícia? O delegado não quer falar com a imprensa. Um caso como esse, envolvendo esses personagens da vida real, eu acho muito esquisito o delegado não querer falar. Mas temos uma nota da Polícia Civil? Tem alguma informação, minha amiga? Fica à vontade. Tem sim, Mário César. Uma nota, inclusive, foi divulgada da Polícia Civil. O Aldenei Góes, que é o titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, informou que um boletim de ocorrência, Mário César Filho, foi registrado na madrugada de segunda-feira. A pessoa que esteve na delegacia disse que houve um sequestro e que a vítima foi levada por criminosos. Um bandido que ainda não foi identificado teria invadido essa casa dentro do condomínio e a vítima, o Flávio Rodrigues Santos, de 42 anos, foi levado por esses criminosos e que o filho da primeira-dama do município foi agredido e esfaqueado por esses bandidos. A nota da Polícia Civil relata ainda que o corpo do homem, do engenheiro, o Flávio Rodrigues dos Santos, foi encontrado no início da tarde de segunda-feira em um terreno jogado no Tarumã. A perícia, o Departamento de Polícia Técnico-Científica esteve no local registrando a cena onde o corpo foi encontrado e também peritos foram encaminhados, foram até o condomínio onde a vítima estava se divertindo com amigos durante essa festa que aconteceu no domingo. O delegado também mencionou, Mário César Filho, que algumas testemunhas já foram ouvidas, foram encaminhadas para a delegacia, já prestaram esclarecimentos. Foi informado também que algumas informações sobre esse caso não podem ser divulgadas justamente para não comprometer a investigação que está acontecendo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também esteve no local onde o corpo foi encontrado e também no condomínio onde a vítima foi vista pela última vez. Mário César Filho. Muito obrigado pelas informações, Amanda Amorim. A qualquer momento eu volto com a Amanda Amorim com novas informações a respeito desse caso. E aí, Amanda, tenta aí, continua tentando com o Aldenei Góes, né, o delegado Aldenei Góes, que está responsável pelas investigações pelo caso. Ô delegado, a gente espera, né, que o senhor atenda aí a imprensa no geral, porque todo mundo está querendo
saber informações, a sociedade amazonense quer saber informações a respeito desse caso e me causa uma estranheza muito grande o fato do delegado não querer falar sobre esse caso, já que sempre o delegado fala sobre qualquer operação da Polícia Civil, do 19º DIP ou das delegacias que ele sempre esteve à frente. Muito obrigado pelas informações, Amanda Amorim. Olha, então é o seguinte, Flávio, 42 anos, foi para uma festa no domingo. Depois dessa festa, dessa rave, foram para a casa do Alejandro. Na casa do Alejandro aconteceu alguma coisa, sim ou não? Em tela cheia a imagem dos dois, porque o povo do Amazonas está falando comigo aqui no meu Instagram. Eu estou recebendo aqui várias mensagens. O Jefferson fala o seguinte: bom dia, Mário César. Sobre essa versão do prefeito que traficantes foram cobrar uma dívida do Flávio. Quem afirma que a cobrança seria para o enteado, já que o mesmo era usuário? Ele está falando como se de fato algum traficante entrou, né? Se o prefeito está afirmando que o enteado é usuário de drogas, ele está aqui, o Jefferson, questionando, será que não seria para ele, para o Alejandro? E aqui muita gente falando também dessa nota. Mário, bom dia. O que dá para entender que eles não fizeram a perícia. Eles estão dando tempo para limpar as provas. Ajuda aí a família. Como se trata do prefeito, eles vão fazer de tudo para se safar dessa. Olha, não sei. Eu acredito que não. Acredito muito e confio na seriedade da Polícia Civil do nosso estado, principalmente da pessoa do delegado Aldenei Góes, porque eu tenho muito respeito, tá? Respeito também a sua opinião, mas eu não acredito nessa hipótese, tá bom? Bom dia, Mário. Esse caso está parecido com o caso do jogador Daniel, que após uma noite de festa teve sua vida interrompida pelas mesmas pessoas que estavam na festa com ele. A família tem que ir para cima mesmo, não deixar para lá. Essa pessoa que fez isso pode ser filho até do rei, mas tem que pagar pelo que fez. É a Josiane que comenta comigo. Olha, volta aqui para mim, por falar na nota do prefeito, me traz aqui, ô Josi, a nota do prefeito, Arthur Vigílio Neto. Se for possível, coloca até em tela cheia, para que a gente leia aqui junto com o povo que está acompanhando em casa, junto com o telespectador. Aqui em tela cheia, por favor. Ó, nesse trecho é meu enteado Alejandro, filho da minha esposa Elizabeth, é mais um dos milhões de usuários de drogas que as facções criminosas arrebanham em nossa cidade e em nosso país. Sofrido, luta contra o vício há mais de 10 anos. Tem outra parte. A casa de Alejandro foi invadida na noite do último domingo. Pode congelar essa parte aí, ó. Pode deixar nessa parte. 2 homens encapuzados, aí o prefeito compra essa versão do Júnior, porque o depoimento do Alejandro a gente não sabe. O advogado recebeu a informação que o Alejandro teria confessado o crime. Só que o do Júnior, nós temos inclusive o áudio do Júnior, que daqui a pouco nós vamos mostrar. E aí ele fala que 2 homens encapuzados entraram na casa do Alejandro do último domingo, cobrando dinheiro a um dos presentes. Um dos meninos se trancou no banheiro, que até o Júnior fala isso. E Alejandro recebeu golpe de coronha, que lhe abriu a cabeça. Levaram o que queriam. O rapaz Flávio, a quem cobravam pagamento pelo trabalho maldito que leva pessoas à perdição. Principalmente os jovens, muitos deles viciados desde os 10, 12 anos de idade, sequestraram e assassinaram Flávio, assim como sequestram e matam todos os dias aqueles que se tornam dependentes e não conseguem mais pagar aos seus algozes. E aí o prefeito Arthur Vigílio Neto vai vendo comigo. Isso aí é palavras da maior autoridade municipal. Palavras da maior autoridade municipal, prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, tá? Acerca desse caso que envolve o enteado dele, o Alejandro. Alejandro saiu ferido pela truculência dos invasores e quando vimos, seu estado era lamentável, ferido, abatido, com medo de ser morto por tipos parecidos com os que levaram seu amigo.
outra vítima das drogas, que se espalham como praga, muitas vezes perto da gente. Elizabeth tomou conhecimento dessa infâmia. Elizabeth é a esposa, a primeira-dama, a esposa do Arthur. Quando Alejandro já se encaminhava para o internamento numa clínica para dependentes. Então o prefeito está afirmando que o Alejandro, ele está numa clínica? Aconteceu isso? Aconteceu. Mas olha, mas peraí, acontece o negócio no domingo, no outro dia o cara vai para uma clínica, tá esquisito, ele luta há 10 anos, tá parecido mais coisa de playboy mesmo, hein? Mais coisa da playboyzada aqui, porque aqui eu falo aqui, mas eu sempre falo aqui, pra você que tá em casa, da playboyzada, tá cheio de playboy aí dando trabalho aí, dando cavalo de pau, querendo ser lutador, batendo dos outros, usando drogas, financiando o tráfico de drogas aqui em nossa capital. Eu sempre falo, tá parecendo umas coisas de playboyzada que quer se livrar de uma história mal contada. Como é que acontece um fato desse se o Flávio era amigo dele, e se ele não tem nada a temer, e se ele não fez nada, por que ele não vai no velório? Por que ele não ficou para contar a história? Por que ele não chamou a imprensa e contou o que é que ele tinha dito? Que papo! Aí, olha só, botemos, né, ele fala, um ponto final. Alejandro estava recebendo amigos. Teria cabimento que sumisse por segundos e voltasse de capuz armado? Ele nunca usou nem canivete. E ainda mais sequestrasse o Flávio, né? Sim, porque o assassino desse pobre rapaz o sequestrou e para fazer isso teve que abrir a cabeça do Alejandro com a coronhada. E porque Alejandro ficou parte da madrugada cercado por nós, que depois o transferimos para outro lugar com receio de que a solidão atraísse os bandidos de novo. Sejamos claros, Alejandro é doente, padece de um vício que não abandona, mas jamais foi ou será um assassino. Bem ao contrário. É vítima de gente que mata e sequestra sem remorso, movida por dinheiro imundo. Finaliza a nota, as principais partes dessa nota, a nota inteira, na verdade, praticamente. Volta aqui para mim. A imagem do Alejandro. A imagem do Alejandro. Olha, é o seguinte. O prefeito Arthur Virgílio Neto, eu não sou aqui, e nem você, nem nunca você, de atrelar a culpa de um crime, de um assassinato que aconteceu. O prefeito não tem culpa de nada. O prefeito não tem culpa que o seu enteado cometeu ou não esse crime. O prefeito não tem culpa. Mas, a partir do momento que a maior autoridade municipal, a maior autoridade constituída pelo voto popular, compra uma versão fantasiosa como essa do Alejandro e do Júnior, a partir do momento que o prefeito compra uma versão fantasiosa como essa, aí sim, passa a ser de interesse público e merece ser comentado, debatido e também criticado. Olha, o prefeito conversou com o delegado que está investigando o caso? O prefeito sabe da história toda? O prefeito conhecia o Flávio ou apenas conheceu o Flávio pela boca do Alejandro? Se o prefeito não tinha nenhum conhecimento, cadê a nota do prefeito, por gentileza? Se o prefeito não tinha nenhum conhecimento acerca desse fato que aconteceu, então que ficasse calado. Que ficasse em silêncio. Concordam comigo, sim ou não? Se ele não tinha conhecimento, que ficasse em silêncio. Mas a maior autoridade municipal, quando for, e qualquer político, qualquer autoridade, quando for abrir a boca um modo de falar, que aqui ele usou os dedos para digitar, ou então um texto foi redigido por um de seus assessores, de centenas de assessores, não sei, mas a declaração, a nota veio através do quê? Do Facebook, que é a página do prefeito. Então, quando a maior autoridade municipal, ela se declara, ela resolve falar sobre um caso, a gente pensa, e também o cargo exige que essas palavras sejam
responsáveis e não irresponsáveis. E nesse caso, essas palavras foram sim irresponsáveis. Por que, Mário César Filho, que essas palavras foram irresponsáveis? Porque o prefeito não tem o conhecimento do caso. Porque o prefeito não teve detalhe do processo, não sabe. Porque o prefeito não conhecia o Flávio, o prefeito não andava com o Flávio. Então o prefeito, como maior autoridade, não poderia afirmar que fulano, cicrano, que A ou B tinha ou não envolvimento com drogas. A única pessoa que ele tem conhecimento de causa para falar é o próprio enteado Alejandro, porque ele sabe do histórico de drogas, de dependência química que o Alejandro tem. Então ele não poderia abrir a boca para falar do Flávio, já que ele não conhece. Então a gente espera que esse caso esclareça o mais rápido possível, mas que foi uma nota irresponsável, isso eu tenho que concordar. E mais uma vez eu falo que não vou ser aqui o Alejandro. Cadê o Alejandro? A imagem do Alejandro. O Alejandro é maior de idade. 30 anos já. Marmanjo. 30 anos. É responsável pelos seus atos. O prefeito não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas a partir do momento que ele vai para o Facebook dar uma declaração como essa, aí, na minha opinião, na minha humilde opinião, ele foi extremamente irresponsável, porque se trata da maior autoridade da nossa capital. E a palavra da maior autoridade de nossa capital, como de qualquer outro político ou figura pública, tem peso. Como é que o prefeito afirma que os bandidos foram cobrar essa dívida? Cadê? Me dá a imagem do Flávio e do Alejandro, por gentileza. Como é que o prefeito afirma que os bandidos foram cobrar a dívida do Flávio? Como que o prefeito pode afirmar isso? Ah, mas foi o Alejandro que falou para ele. Por que o prefeito fala essas palavras e não apresenta provas? Falou só por falar? E aí, a gente também até... Quem está acompanhando o programa, quem é pai, quem é mãe, acredito que essa declaração do prefeito foi mais como um pai, um padrasto, querendo defender o seu filho. Só que eu sempre tenho dito aqui o seguinte, que o que estraga os filhos, os pais que estragam os filhos, é quando o pai quer passar a mão na cabeça do filho. É o filho fazendo besteira e o pai quer livrá-lo. E eu até sempre comento aqui, é por isso que tem muito playboy fazendo besteira. Porque o filho faz besteira e papai livra. O filho vai lá, bate no carro, o papai dá outro. O filho faz um pega, multa. Aí o Detran vai lá, multa, o pai vai lá e tira. Você sabe que eu sou filho? É assim ou não é? Aqui é Brasil. Nosso país tem sido assim. Então acredito que foi totalmente responsável o prefeito Arthur Virgílio Neto. Porém, mais irresponsável ainda foi o Alejandro, que na primeira oportunidade, segundo o que foi afirmado em nota do prefeito, o próprio prefeito falou que o Alejandro, que é a primeira-dama, só soube quando o Alejandro estava se deslocando para onde? Para uma clínica, não foi isso, Júlio? Uma clínica. Ele estava se deslocando para uma clínica. Então o prefeito só ficou sabendo a partir daí. Então, como é que é isso? Os dois eram amigos. Aí os traficantes passam lá, o sequestro, tudo, e ele aparece morto. Aí esse aqui simplesmente vai embora. Passa na delegacia, depois passa em casa, pega a mala e vai embora e some. Mas que papo é esse? Estamos falando de um marmanjo de 30 anos. Não estou falando de uma criança de 12, não. Não estou falando de uma criança de 11, um adolescente de 12, de 13, não. Estamos falando de um marmanjo de 30 anos. Que depois dessa festa lá que teve do Tarumã, foram lá para esse condomínio e aconteceu isso, alguma coisa aconteceu. O advogado da família recebeu a informação, repito, advogado da família do Flávio, recebeu a informação de que o Alejandro teria confessado o crime. Até agora, o delegado Aldenei Góes não quis conversar conosco nem com ninguém. A gente espera que o delegado, diante de um caso desse, que o delegado doutor Aldenei Góes venha conversar conosco, porque não é para mim, é para você que está em casa, é para a sociedade. A sociedade quer saber
Se ele é enteado do prefeito e tem culpa no cartório, tem que pagar. Tem que pagar. Eu espero e acredito muito no trabalho da polícia, dos investigadores. E eu espero que, porque esse aqui é enteado de prefeito, que não coloquem nada debaixo do tapete, porque aí vai ter uma pessoa que vai falar para Dedéu tá aqui. Espero que não. Olha, chegou o áudio, veja bem, os dois, o Flávio, o Alejandro, mais o José Júnior, é isso, José? Mais o Elielton, foram para a casa do Alejandro. Quando aconteceu isso, que eles falam que aconteceu isso, o Alejandro, ou melhor, o Alejandro foi no 19º DIP. A polícia confirma se o Alejandro esteve realmente no 19º DIP? Tá, o Alejandro esteve lá. O advogado da família do Flávio, recebeu a informação que quando o Alejandro esteve no 19º DIP, teria confessado o crime para o delegado. Nós não temos essa informação e a polícia não confirma. Também esteve na delegacia o José Júnior. E agora nós vamos trazer um áudio do José Júnior explicando o que aconteceu dentro da casa do Alejandro no condomínio. Me traz o áudio, por gentileza, está no ponto? Ontem, por volta de 10h26 da noite, a gente estava no condomínio Passaredo. Nós estávamos em 4, né, na casa do amigo meu, Alejandro. Quando eu olho para a porta, assim, no detalhe da porta, na garagem, estava entrando um carro de ré. Sai 2 caras encapuzados, com arma na mão, em direção da porta. Eu corri para dentro do quarto, me tranquei dentro do banheiro. Aí ele deu um coronhado no proprietário da casa, que é o Alejandro, e deram uma facada no Magno, um amigo meu, e sequestraram o Flávio, que é outro amigo meu, que estava junto, logo depois. E já fiz o meu depoimento, já fiz todos os procedimentos. Agora é a parte de compartilhar a procura do Flávio, que é engenheiro da Ambev. Mano, me ajuda em nome de Jesus, mano. Olha, tá esquisito, tá? Tá esquisito. Ô, Mário, tu tá colocando lenha na fogueira? Não, tá esquisito. São 10 anos contando essas histórias, a gente aprende alguma coisa. 10 anos. 11, né? 11 esse ano. 11 anos contando essas histórias. Então a gente aprende muita coisa. Tá esquisito. Tá esquisito. Não sei para quem que ele mandou o áudio, só que esse áudio é que a gente recebeu. Então o José Júnior afirma que homens entraram e ele se trancou no banheiro. E a mesma versão que o prefeito compra. O prefeito também compra essa versão de José Júnior. Essa versão que o José Júnior contou aí nesse áudio, temos o boletim de ocorrência aqui, que ele é registrado. Temos inclusive o boletim de ocorrência, você vai ver, que foi o José Júnior, esse que você ouviu, o áudio. Ele fala logo, ele tira logo, né? Ele sai logo da cena. Não, eu não vi nada, me tranquei no banheiro. Só vi quando chegaram. Em tela cheia, por favor. Aí, portanto, o boletim registrado no dia 30, ontem. É isso? Ainda na madrugada, correto? 1h mais 22. José Evandro Martins Júnior compareceu na Estrada Distrital para informar que estava na residência do seu Alejandro, no condomínio Passaredo, com mais 3 amigos, quando o veículo não identificado parou na garagem e do veículo desceu um homem encapuzado e armado com pistola. Nesse momento, José Júnior correu, trancou-se do banheiro, um dos cômodos, algum tempo depois saiu do banheiro e soube que Alejandro tinha sido atingido por uma coronhada. Magno foi vítima de arma branca, atingido nas costas, e Flávio havia sido levado pelos criminosos. Então volta aqui para mim uma coisa. Estava com 3 amigos. Quando um veículo não identificado parou na garagem. É isso? E do veículo desceu o quê? Um homem. Foi o que ele viu. Aí depois ele correu pro banheiro. Depois, quando ele saiu, aí ele ficou sabendo que eram mais de um. Que era mais de um. Não é isso? Aí já passa a estar no plural aqui. Bandidos, criminosos. E aí o seguinte, se esse homem que desceu do carro, encapuzado, armado com a pistola,
como que ele desceu armado com a pistola e o corpo do Flávio, a perícia verificou que o Flávio foi morto por facadas. Por facadas. E pelas perfurações, não é coisa de traficante. Não é coisa de traficante. Não é o modo que o tráfico age. Aqui isso que ele relatou. Nesse boletim de ocorrência, ele procurou o 19º DIP e relatou essa história. Troca aqui, me traz a imagem do condomínio, por favor. A imagem do condomínio, porque eu fico me perguntando o seguinte. A Amanda Amorim já trouxe a informação que o condomínio descartou a possibilidade em Telachia, por favor. Esse é o condomínio, no bairro Tarumã. Olha só a segurança aí do condomínio. Você acha que um carro preto, que um carro consegue entrar aí com traficantes? Se o traficante quisesse pegar o Flávio, o traficante esperava ele sair daí. Se o traficante quisesse pegar o Flávio morava aí, volta aqui pra mim, outra coisa também, volta aqui pra mim. O Flávio morava aqui? Não. O Flávio todos os dias estava aqui? Não. Então, se não era rotina do Flávio passar nesse condomínio, então é um local, seria pouco provável que os traficantes o procurassem nesse condomínio. Ora, se ele não, como assim, Mário César Filho? Se ele não morava aqui, se ele não tinha o costume de frequentar esse condomínio, por que os traficantes iriam procurar o Flávio aqui, desse condomínio? Um condomínio aí que tem a guarita, tá vendo ali os seguranças, tem a cancela. Tá esquisito. Outra coisa, e o próprio condomínio nega essa versão, então tá descartada. Em Telachia, por favor, o condomínio inclusive afirma que as 3 pessoas que entraram que não moram no condomínio, ou seja, o Elielton, o José Júnior e o próprio Flávio, a vítima, as 3 pessoas que entraram no condomínio, que não moram nesse condomínio, elas foram autorizadas pelo Alejandro. Então ninguém mais entrou. Outra coisa, é simples, eu tenho certeza que esse condomínio, o que é que tem ali? Você está vendo ali a área da guarita, não é isso? Está aí do Belvedere, não é isso, esse condomínio? Você está vendo a área da guarita. E aí, você vê que tem, o que é que tem ali? Ao lado do logotipo, da logomarca do logotipo do condomínio, o que é que tem? Câmeras de segurança. Pronto. Câmeras de segurança. Sim ou não? Tem câmeras de segurança. Pode voltar aqui para mim. Pode voltar aqui para mim. Olha. É simples. O condomínio já negou. Tem câmeras de segurança aqui na guarita. Quando você entra em um condomínio, você tem que deixar o seu documento. E as 3 pessoas que não moram no condomínio, que entraram junto com o Alejandro, foram autorizadas pelo próprio Alejandro. Você quer saber? O objetivo do jornalismo é levantar questionamentos. Eu acho que aconteceu uma briga dentro da casa e esses caras mataram o Flávio. Pronto. Se é ou não sei. É o que eu acho. Ô, Mário César Filho, você pode achar alguma coisa? Posso. Você não pode achar? Eu também posso achar também. Eu penso que foi assim. Eu penso que foi isso. Se não foi o Alejandro, foi o José Júnior. Se não foi o José Júnior, foi o Elielton. Só tinham 4 pessoas na casa. Os vizinhos também, eu recebi as informações, que os vizinhos também ouviram gritos de dentro da casa. Então essa história de que entraram criminosos armados, para mim, acredito que para a polícia também, que é competente demais, está descartada. E mesmo depois de uma história dessa esdrúxula, esquisita, ser contada, tem um áudio novamente aqui, olha só que conversa fantasiosa. Ô, Josi, me dá o áudio do José Júnior, não é isso? Vai, solta aí. Ontem, por volta de 10h26 da noite, a gente estava no condomínio Passaredo,
Nós estávamos em 4, né, na casa do amigo meu, Alejandro. Quando eu olho para a porta, assim, no detalhe da porta, na garagem, estava entrando um carro de ré. Sai 2 caras encapuzados, com a arma na mão, em direção da porta. Eu corri para dentro do quarto, me tranquei dentro do banheiro. Aí ele deu um coronhado no proprietário da casa, que é o Alejandro, e deram uma facada no Magno, um amigo meu, e sequestraram o Flávio, que é outro amigo meu, que estava junto, logo depois. E já fiz o meu depoimento, já fiz todos os procedimentos. Agora é a parte de compartilhar a procura do Flávio, que é engenheiro da Ambev. Mano, me ajuda em nome de Jesus, mano. Olha, ele fala que tudo aconteceu por volta das 10 horas. Então por que só 1 hora da manhã, da madrugada, que ele foi na delegacia? Por que se isso aconteceu às 10 horas, por que só 1 da manhã ele foi na delegacia? Deveria ter ido à delegacia logo em seguida. Concordam comigo, sim ou não? Outra coisa é o seguinte, é uma informação que me chegou mais cedo. Me chegou mais cedo de algumas fontes. O que me chegou mais cedo é o seguinte: acredito que houve esse crime dentro dessa casa ou em outro local, mas acredito que houve esse crime dentro da casa. Agora, a motivação do crime seria o quê? Drogas? O envolvimento homoafetivo entre eles? Um crime passional? Pode ser? Pode. Um crime passional. Pode ter tido uma briga e aí depois dessa briga alguém esfaqueou o Flávio. E segundo o advogado, o Alejandro teria confessado. A polícia já confirma, a polícia ainda não confirma, a polícia permanece da mesma forma, do mesmo jeito. Queria entender o porquê. É porque é enteado do prefeito? Eu queria entender o porquê. Eu queria entender de fato o porquê. A imagem do Flávio em tela cheia, do Flávio. A imagem do Flávio em tela cheia, por favor. Aí, 42 anos. 42 anos. Ainda tinha uma vida pela frente. Que simplesmente acabou perdendo a vida. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse assunto. Volta aqui para mim, seguindo aqui com o programa do Povo Amazonense. A polícia está pedindo apoio da população para identificar e localizar um homem suspeito de assaltar o estabelecimento comercial na Zona Norte de Manaus. Vamos ao vivo com a nossa Amanda Morim, que vai trazer detalhes sobre esse caso. Fica à vontade, Amanda. Oi, Mário, nós estamos aqui no 18º Distrito Integrado de Polícia para falar desse criminoso que ainda não foi identificado até o momento, mas que cometeu um assalto, viu, no dia 26 de setembro, na rua Andiraçu, nesse estabelecimento que está aparecendo na imagem. As câmeras de segurança desse mercadinho registraram o momento desse assalto, que ocorreu por volta das 7h20 da noite. O criminoso, Mário César Filho, entrou no estabelecimento, se disfarçou ali de cliente, pegou uma garrafa de refrigerante, se direcionou até o caixa, mas na hora de pagar acabou se revelando e anunciou o assalto. Antes de anunciar o assalto, ele aparece se retirando rapidamente do estabelecimento, começa a analisar a movimentação do local e em seguida ele rende um homem, o proprietário do estabelecimento. As duas pessoas que estão nesse local ficaram aterrorizadas. Na imagem ele aparece com uma arma de fogo, possivelmente um 38, né, doutor? Muito bom dia. Exatamente, Amanda. Bom dia a você, bom dia, Mário, e a todos os seus telespectadores. A gente parou na investigação num momento em que agora necessita do apoio da população. Sabemos que ele é um infrator conhecido pela prática de vários assaltos semelhantes aqui nas cercanias da Zona Norte, principalmente aqui nos bairros Colônia Terra Nova e Monte das Oliveiras. E sabe que quem dá apoio para ele é uma pessoa numa motocicleta Bros preta, né? Assim como ocorreu no dia desse assalto que vocês estão mostrando. Então a gente precisa do apoio da população para identificar esse cidadão infrator
efetivamente tirá-lo de circulação, né? E trazer um pouco mais de tranquilidade para a população, porque segundo informações que nos chegaram, não é a primeira vez que ele faz assaltos ali nas cercanias e ele precisa ser preso urgentemente. Doutor, nas imagens que foram repassadas pela Polícia Civil, a gente nota que ele está com a arma ali, todo o tempo escondida, não apontou para as vítimas. O que ele levou desse mercadinho? Um prejuízo aí para esse proprietário, que inclusive, Mário César Filho, já registrou um boletim de ocorrência. Exato, nesse dia ele levou R$300 da renda do mercado, ali no caixa, o vídeo mostra ele tirando a funcionária, separando o dinheiro e entregando para ele, além disso mais R$60 do que estava no bolso do proprietário. O proprietário entregou para ele lá tudo sob a ameaça do revólver que ele trazia encostado à perna esquerda, salvo engano, mas deu para verificar que se trata de um revólver 38. Então a gente precisa, diante desses elementos contundentes de informação, solicitar a prisão preventiva dele, mas para isso eu preciso do mínimo de qualificação possível necessária a ponto de identificá-lo e pedir à justiça esse mandado de prisão para tirar ele de circulação. Ele teve apoio de algum comparsa? Sim, informações dão conta de que uma motocicleta Bros preta deu apoio para ele nessa ação. E também me chegaram informações no sentido de que após o assalto ele já voltou à área, já voltou àquela localidade onde ele fica olhando, né, para as vítimas, principalmente do mercadinho, tentando intimidar. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, a gente não compactua com isso e vamos tirar esse sujeito de circulação. Uma hora ele vai ser preso e a gente conta com o apoio da população. Tá aí, ó, a equipe aqui do 18º Distrito Integrado de Polícia, a equipe de investigação da Polícia Civil está pedindo ajuda agora para tentar localizar esse criminoso que aparece nas imagens cometendo esse assalto. Aterrorizou 2 vítimas que estavam nesse estabelecimento. Após o crime, ele retornou novamente ali pelas proximidades, uma forma de intimidar o proprietário do estabelecimento, que registrou um boletim de ocorrência, e isso não foi empecilho. É um crime muito comum, que inclusive acontece bastante nessa área da cidade, mas toda a equipe aqui do 18º Distrito Integrado de Polícia está empenhada para tentar localizar esse criminoso e outros bandidos que aterrorizam esses comerciantes. Exatamente, a gente precisa reprimir essa prática. A viatura ela passa no local, eventualmente tem que checar outras áreas, naquele momento não se encontrava e ele teve certa liberdade para atuar. A gente pede para as pessoas entrarem em contato com o 181 da Secretaria de Segurança. Você pode ligar, não precisa se identificar, basta informar os fatos relativos à qualificação ou à localização desse infrator. Pode ser um apelido, pode ser um primeiro nome, alguma característica física dele, além daquelas que a gente já visualiza aí nas imagens. E além disso pode também ligar para o WhatsApp, né? Mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui da delegacia no telefone 999624441 e além disso o telefone aqui da própria delegacia, o 3636, o telefone fixo 3636-7052. Se vocês puderem colocar aí, a gente agradece imensamente. Muito obrigada, viu, doutor, pelas suas informações. Está aí, esse é o pedido aqui do doutor Ivo Martins, que é o titular aqui do 18º Distrito Integrado de Polícia, está pedindo a ajuda da sociedade para tentar localizar esse criminoso que cometeu um assalto no dia 26 de setembro, por volta das 7h20 da noite, ou seja, qualquer informação é só ligar através do 190 que a sua identidade será preservada em total sigilo, viu? Mário César Filho, eu volto com você. Obrigado, Amanda Amorim. Daqui a pouco eu volto com a Amanda de outro ponto da cidade, trazendo uma nova história. Deixa esse vídeo aqui que a Amanda falou em tela cheia. Se você identificou os criminosos que aparecem aqui nessas imagens, ligue para a polícia. Tá fácil, hein? Tá fácil demais, hein? As imagens aí estão claras. Toca, telefone da polícia, 181 ou 190. Atenção, toca, telefone, 181 ou 190. Você vai ligar agora, mas também tem esses outros números aí, olha. 18º DIP, 99962 4441. Toca, telefone da polícia, 3636-7052. Atenção, meu povo querido, volta aqui pra mim. Você lembra desse caso aqui? Me traz as imagens em que um bandido aparece esfaqueando uma mulher. A mulher que reagiu a um assalto. Ele foi tentar assaltar um cego. E simplesmente a mulher reagiu. É esse aqui, em tela cheia, a imagem dele pra mim, por favor. Esse aí tem áudio? O que é que ele tá falando aí? Aí é o momento da prisão. Olha pra mim. De quê? Santo Silva. Santo Silva? É. Onde é que tu mora? Resto 12.
Minha bolsa tá vazia, era na casa do meu pai, mano. Nome, olha pra mim. De quê? Volta aqui pra mim. Santos Silva? Volta aqui pra mim. O que é que acontece? Esse aqui, eu não sei se você lembra do caso, ele esfaqueou uma mulher. Ele foi preso pela polícia militar, só que não tinha mandado de prisão. E ele foi solto. Tá vendo como é a justiça brasileira? Só que o mandado de prisão saiu, ele foi preso de novo. Você entendeu aí? Dedo no play, vai! Dedo no play, vai! Ivanilson dos Santos da Silva, de 27 anos, que é esse rapaz que você está vendo, tem uma cara aí de santinho, né? Mas de santinho ele não tem nada, ele foi preso por volta de 10h30 pelos policiais aqui do 6º DIP, ali no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Na última sexta-feira, ele esfaqueou uma mulher lá no bairro Riacho Doce, também na zona norte de Manaus. Ela estava com o irmão dela, um deficiente visual, em um aniversário, participando de um aniversário, quando por volta de 1h30 da madrugada, o Ivanilson chegou, perguntou se tinha uma latinha para vender, eles falaram que não tinha, aí ele foi embora, depois retornou perguntando se havia uma outra garrafa de cerveja de 600 ml, mas aí as pessoas que estavam participando desse aniversário, onde também funciona um bar, disseram a ele que também não tinha essa cerveja. Foi então que ele puxou a faca e disse assim para a vítima que estava sentada, que ele nem imaginava que era um deficiente visual: então passa o celular. Mas a irmã dele, que estava sentada ao lado, reagiu, pegou uma garrafa, tacou no Ivanilson e ele então desferiu 3 facadas nessa mulher, que está machucada ainda, levou pontos na cabeça, no braço e até no ouvido. Por que você fez isso, Ivanilson? Esfaqueou uma mulher, queria matar um deficiente visual? Isso ela está dizendo, isso foi a vítima que falou, que queria roubar o celular dela, mas eu sei que não. E as imagens mostram o que, Ivanilson? Era eu, mas o celular não meti a mão no bolso de ninguém. Esfaqueou a mulher por quê? Garrafada na cara, por quê? E por que tu foi levar uma garrafada na cara? Foi porque tu não fez nada? Não, foi um entendimento, ela não quis me vender bebida, me distratou. Ela me tratou, eu xinguei, ela me xingou. Em seguida, ela me deu uma garrafada na cara, eu estava meio alcoolizado, pirei, fui para cima dela. Olha, de acordo com a polícia, no momento em que o Ivanilson foi preso, ele já estava fugindo para Manacapuru, porque ele foi preso no sábado. Os policiais trouxeram ele aqui para o 6º DIP, só que ele não foi preso em flagrante. Mas o delegado pediu a prisão preventiva do Ivanilson. Ele foi preso no momento em que já estava fugindo para Manacapuru, né, delegado? Não tem justificativa de esfaquear uma mulher. Nós verificamos pelas imagens que esse rapaz não deu chance para aquela pessoa deficiente que não conseguia se mexer, e aquela mulher agiu como uma heroína e defendeu a vida daquele rapaz. E por isso ela quase morreu, e aí nós temos uma atitude totalmente lamentável, mas é uma pessoa que age dessa forma e deve estar presa para que a sociedade não corra mais esse tipo de risco. Doutor, o Ivanilson já possui algum tipo de passagens pela polícia? Até o momento ele não possui, essa é a primeira vez. Esperamos que ele não continue praticando isso, para que ele não possa estar aqui com outras pessoas, outras vezes também aqui no 6º DIP. Mas enquanto ele estiver praticando o crime, nós estaremos também perseguindo ele, porque é a nossa função. Polícia e junto com o povo, estamos para combater a criminalidade. Espero que ele fique um bom tempo na cadeia, tenho certeza que você também. Troca aqui, me dá a imagem do Robson Oliveira. Ah, isso aqui foi execução ontem, né? Isso no Novo Aleixo. O Robson Oliveira Simão, de 24 anos, é o nome da vítima. 10 imagens em tela cheia, por favor. Inclusive, a vítima era traficante e foi atraída por uma mulher para uma emboscada. Tá vendo aí? Emboscada. Uma mulher deve ter ligado, não sei. Quando ele chegou aí, foi surpreendido. O Rafael Tavares tem as informações. Robson, de 24 anos, veio encontrar uma mulher aqui nessa praça. Ao chegar aqui, o destino dele foi outro, de acordo com a polícia. Essa mulher teria armado uma situação conhecida no mundo do crime como casinha. Para os leigos, uma emboscada. Ao chegar aqui, Robson encontrou esta mulher
e eles conversaram durante um tempo. Depois, suspeitos em um carro ainda não identificado passaram aqui por essa região e ainda de dentro do veículo atiraram diversas vezes contra o Robson. Essa mulher que estava com ele, ela fugiu dentro desse mesmo veículo, de acordo com a polícia, com os suspeitos. O Robson, que estava aqui nessa praça, ainda tentou fugir. Ele correu da praça, aqui na zona norte de Manaus, na comunidade Águas Claras, e veio, olha, aqui pela rua F5. Fez um longo trajeto, diga-se de passagem, e percorreu um bom caminho. Algumas marcas de sangue ainda continuam aqui pelo local, e aqui, nesta região, foi onde ele caiu e morreu de imediato. Foram diversos tiros realizados contra a vítima, que não teve nem a chance de se defender. Conforme os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária, toda essa foi a situação. O Robson veio se encontrar com uma mulher. Essa mulher, então, conversou e em seguida os atiradores vieram e a queima-roupa atiraram contra ele. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros está aqui no local e já dá início aos primeiros passos dessa investigação para levar até a autoria dos possíveis atiradores de Robson. Segundo informações de populares, né, o elemento ele trabalhava com venda de entorpecentes, né? E os populares também informaram que o mesmo estava sentado ali na praça, esperando uma pessoa, quando ele estava aguardando essa pessoa, quando elementos, né, apareceram e surpreenderam mesmo aí, efetuando vários disparos. Tenente, em relação a esse veículo, os populares chegaram a dar alguma característica? Somente que era um veículo prata, né, um sedã prata. Olha, inclusive o Robson, ele foi se encontrar com a mulher, mas acabou se encontrando com a morte. Me dá a imagem do Robson em vida, que era traficante. Em tela cheia, por favor. Tem áudio? Libera o áudio. Tá aí, mano. Chegou o brutuzão aqui, ó. Aquele jeito aí, mano. Vamos pesado agora pra cima desse aí, mano. E aí, irmão. Boa tarde, ó. Aqui, mano. É esse que tá falando, esse aí que aparece. Ele que era o Robson. Ele que era o Robson. Olha, vou te falar uma coisa. Quando acontecem esses crimes, essas execuções, só quem sofre são os familiares, a mãe, o pai, Mas o resto da sociedade não sente falta, não. Quem que vai sentir falta de gente assim? Me dá a imagem novamente aí e libera o áudio. Libera o áudio. Tá aí, mano. Chegou o brutuzão aqui, ó. Aquele jeito aí, mano. Vamos pesado agora pra cima desse aí, mano. E aí, irmão. Boa tarde, ó. Aqui, mano. Tá aí, mano. Chegou Volta o brutuzão aqui pra aqui, mim. ó. Cadê a imagem lá da execução lá que mostra o vidro do carro? Quem com ferro fere. Você diz o que aí? Com ferro será ferido. Quem semeia violência vai colher o quê? É isso aqui. Quem entra para o mundo do crime é cadeia ou cemitério. Você vê como é que era o Robson? Inclusive tem outro vídeo, não tem, ô José? Tem outro vídeo, tem outras imagens aí desse crime, não tem? Cadê? Me dá as imagens aí. Foi um carro, foi? Foi um carro? Minutos depois da execução aí. Poxa, pegou no peito, né? Já era, né? O cara veio pra mim. Aí veio, fizeram cartão pra ele. Hoje o pessoal que veio pra aí, o mototáxi falou que ele veio pegar um dinheiro que ele aí. Volta aqui pra mim. Quem foi que disse que vaso ruim não quebra? Quebra. É só se meter com o mundo do crime. Troca aqui. Clientes de um bar do bairro da Glória foram assaltados por dois criminosos. Imagens de uma câmera. Cadê as imagens em tela cheia, por favor? Mostram a ação dos criminosos. Esses aí, ó, essa dupla aí, não é isso? Já identificou? Já. 181 ou 190
Reportagem, a história completa desse caso com a Jéssica Oliveira. Põe na tela. Já imaginou você estar em um estabelecimento, em um bar, tomando aqui uma gelada e de repente você é surpreendido por 2 criminosos que chegam com uma faca e anunciam um assalto? Gente, esse caso aconteceu no último sábado por volta de 11 horas da noite, nesse bar que fica localizado aqui na rua Oswaldo Cruz, no bairro da Glória. 2 pessoas chegaram. Primeiramente, eles estacionaram o veículo mais ali na frente. Aí eles vieram andando, chegaram aqui, se passaram por clientes. Eles vieram até aqui a grade e pediram um cigarro para o funcionário. O funcionário deu esse cigarro, só que em seguida, o segundo suspeito que estava ao lado aqui do outro estava muito apreensivo. Ele olhava para um lado, para o outro, e foi aí que eles resolveram agir. Aqui nessa cadeira tinha um cliente. Ele estava aqui tomando a gelada dele quando foi surpreendido pelo suspeito que passou aqui por trás e com uma faca grande, colocou no pescoço dele e anunciou o assalto. As câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento que os 2 suspeitos aparecem apreensivos, passam a mão na cabeça, desconfiados, finalizam a compra. Após se passarem por clientes, um deles vai embora. Já o outro suspeito puxa uma faca da cintura e a coloca no pescoço da vítima. A ação é muito rápida. Os suspeitos conseguiram levar o celular da vítima, que estava sentada aqui nessa cadeira, e um dinheiro que estava aqui em cima. Não se sabe mais ou menos quanto era essa quantia. O dono aqui desse estabelecimento, que prefere não ser identificado com medo de represálias desses suspeitos, ele relata que essa não é a primeira vez que criminosos chegam aqui armados e cometem esse tipo de crime. Mas uma vez me balearam também o meu secretário também e levaram 20 mil reais meu, uma vez. Então, se eu vivo muito assustado, não sei mais nem o que posso fazer, já trabalho trancado dia e noite, me sinto oprimido no meio de tanto bandido sem poder dar onde me socorrer de alguém. Então eu peço às autoridades que tenham mais um pouco de cautela com a gente aqui nesse bairro, porque nós não temos segurança. E segundo, quando prende, no outro dia tá solto. A gente tem até medo de denunciar. Eu estou denunciando isso aqui, eu nem fui fazer o BO, estou fazendo porque eu ouvi muita gente que para me dar pressão, vamos fazer, mas eu estava até pensando em não fazer, porque fui baleado, invadiram meu bar 3 vezes, então eu estou até triste com isso aqui. Qualquer informação, ligue para a polícia imediatamente, está fácil demais de identificar em tela cheia as imagens. Toca, telefone da polícia 181 ou 190, você que escolhe, 190 ou 181. Olha só esse bandido aí, hein? E aí depois vão embora como se nada tivesse acontecido. Infelizmente tem sido desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Volta aqui para mim. Você já conhece o Gigachip, que é o pré-pago da Vivo, que vem com a internet em dobro, na verdade? Pois é. Agora ele tem uma grande novidade, o WhatsApp ilimitado também para fazer ligações à vontade, sem contar que os primeiros 15 dias são totalmente grátis. Não dá para ficar de fora, não. Olha só, com a internet em dobro você faz um monte de coisas, vê sua série preferida, escuta música, acessa e posta nas redes sociais e muito mais. Já com o WhatsApp ilimitado você pode fazer muitas ligações para quem quiser enviar e receber mensagens, áudios, fotos e vídeos sem descontar da sua franquia. Tudo isso com a qualidade e velocidade do 4.5G da Vivo. Não se esqueça, os primeiros 15 dias são grátis. É isso mesmo. Você vai ficar como aquela música, mal acostumado, com tantas vantagens. Compre agora o seu Gigachip. Vem para o Pré da Vivo. Aproveite essa oferta incrível. Para saber mais, você acessa vivo.com.br/Gigachip. Um homem foi preso suspeito de assaltar um casal e roubar um carro. Isso na zona norte de Manaus. As vítimas conseguiram escapar, mas o bandido foi alcançado pela população. É esse aqui e os detalhes com Bruno Fonseca, dedo no play. Vai! Estamos na Rua da Liberdade, assim conhecida, no bairro Colônia Terra Nova. A noite dessa segunda-feira foi marcada por um crime que deixou a população revoltada. 3 homens armados chegaram em uma residência aqui da rua, renderam um motorista e uma mulher que estava dentro de um carro branco, um Onix. Eles simplesmente
renderam esse motorista pedindo que ele dirigisse para esses 3 homens armados, para cometerem atos de criminalidade aqui na cidade. Foi então que o motorista pediu para a mulher sair e ele seguiu. Foi quando imediatamente ele tomou coragem e se jogou do carro. Os 3 bandidos que continuaram dentro do automóvel, um deles dirigiu e colidiu com um poste. Foi aí que, nesse momento em que eles bateram o carro, os 3 saíram. 2 conseguiram correr e fugir. Um foi pego pela população e sofreu aí uma tentativa de linchamento. Foi então que a guarnição da 6ª SICOM, imediatamente que estava em patrulhamento aqui na área, chegou, conteve a população e encaminhou Ian dos Santos Bastos, de 22 anos, para o hospital e em seguida para o 6º DIP. O carro foi recuperado e os outros 2 homens ainda não foram achados. Ele está no 6º DIP e vai passar pelos procedimentos cabíveis. O trauma agora está na cabeça dessas pessoas que foram aí assaltadas e viveram momentos de terror. Enquanto a polícia não chegou, o pau cantou para ele, né? Troca aqui, atenção, meu povo querido, daqui a pouco você vai saber mais detalhes sobre o esquema criminoso de Coari. Mais um caso de corrupção em Coari, uma cidade que tem tudo para dar certo, tudo para crescer, para ser igual à capital, igual a Manaus, mas não cresce porque tem essa mazela chamada corrupção. Inclusive, o Grupo Especial do Ministério Público do Estado já iniciou o interrogatório dos investigados e a análise material apreendida aí durante a Operação Patrinus. Novas informações e, lógico, outras histórias da vida real. Daqui a pouco eu volto mais rápido que paca fugido de onça. Segura aí.